Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Silvana Villanova, fique até o final e seja edificado pela palavra de Deus. Abram as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 13, do verso 1 ao 5, que nos fala sobre a servidão dos israelitas aos filisteus e o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Aleluia. Deus, ele projetou Sansão desde o seu nascimento para ser um campeão. Então, e para libertar Israel do jugo dos filisteus. Então, Sansão foi projetado para ser um vencedor e não um derrotado. E só que Sansão começou a trilhar o seu próprio caminho e fazer as coisas erradas, né? Quando o Espírito do Senhor se apossava de Sansão, ele ficava praticamente imbatível. Sansão rasgou um leão no meio, como que fosse um cabrito. Ele, com uma queixada de jumento, ele feriu 1000 homens. Ele soltou 300 raposas com faixas de fogo presas às suas caudas, incendiou a seara dos filisteus. Ele conseguiu arrancar os portões da cidade de Gaza, com trancas de ferro e tudo. Segundo os estudiosos, esses portões chegavam a pesar 1 tonelada. E Sansão carregou nos ombros por cerca de 60 quilômetros e levou numa parte elevada da cidade em um morro. Sansão também liderou Israel como juiz por um período de 20 anos. Então, Sansão teve muitos feitos, conseguiu muitos feitos. Só que Sansão, como ele era nazireu, ele era consagrado a Deus, ele não podia profanar o corpo, né? O corpo é o templo do Espírito Santo. E ele se encantou por uma moça, né? Ele pediu que se casar com essa moça, né? E aqui a Bíblia o pai falou: mas tem outras mulheres aqui do nosso povo, né? Para se casar contigo. Vai se casar com outra, né? Com a mulher dos filisteus, que os filisteus eram inimigos dos israelitas. Mas ele disse que aquela mulher agradava aos olhos dele. E insistiu que queria aquela moça, né? E o casamento dele aconteceu várias confusões e ele não pôde ficar com aquela moça. Foi dada a outro, foi dada ao padrinho e deu uma confusão nesse casamento. Depois ele se envolveu com Dalila, que era uma prostituta. Então ele não respeitava a aliança que ele tinha com Deus. Como ele tinha toda aquela força, né? E ele começou a brincar com o pecado. Ele achava na cabeça dele que sempre ia ter aquela força, mas começou a brincar com o pecado. E aí veio as consequências. Ele comeu também do mel que estava num cadáver.
do leão que ele havia matado, contaminou, né? Não poderia ter feito. E se contaminou que ele se deitava com as mulheres ímpias e prostitutas. E até que Dalila foi seduzido pela Dalila. E a Dalila insistiu tanto que ele contou o segredo. Porque ele tinha tanta força. Contou que ele era nazireu, abriu o coração. E Dalila chamou os filisteus que cortaram as tranças dele. E quando ele acordou, os filisteus vieram para prendê-lo. Ele achou que ia ter força como das outras 3 vezes. Que ele havia mentido para Dalila, não havia contado o segredo. E só que o Espírito do Senhor já havia se afastado dele. Não estava mais com ele. O Espírito do Senhor se retirou de Sansão e ele ficou como um homem comum, como um homem qualquer. É violento o que aconteceu com Sansão. A queda dele em função do pecado. E aí os filisteus levaram Sansão para o templo de Dagom, onde ele foi amarrado e ele ficava num moinho, como que fosse um boi arrodeando aquele moinho, com os olhos vazados. Foi feito de palhaço, mas a decadência dele, ele foi atraído pelos olhos, né, os olhos da cobiça quando viu aquelas mulheres. Profanou o altar, o Espírito Santo, o altar, né, que é o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E ele se contaminou, a presença do Senhor se retirou. E ele perdeu as forças quando ficou sem aquele cabelo, quando foi raspado. Mas ele orou, pediu ao Senhor que o Senhor desse força para ele pela última vez. E ele se aproximou das colunas do templo de Dagom. E a Bíblia relata que havia naquele templo, em cima, né, do telhado, cerca de 3.000 pessoas. E ele matou mais pessoas na sua morte do que em vida. O Senhor deu a força. Mas o que nós aprendemos aqui, Davi, ele pecou, mas quando ele se deu conta, ele pediu perdão para o Senhor, no Salmo 51. E o Senhor perdoou Davi. E Sansão não se deu conta, foi longe demais. Um menino que corria, que, segundo estudiosos, que ele chegava a correr até 60 km por hora, de grande força física, de repente perdeu as suas forças, servindo de chacota, humilhado pelos filisteus. O que aprendemos nisso tudo? Que não devemos profanar o nosso altar, que devemos respeitar a nossa aliança que nós temos com o Senhor. Aleluia. E que, infelizmente, Sansão foi imaturo, foi fraco, não conseguiu vencer o pecado e foi triste o seu fim. E o que aconteceu com Sansão é uma lição para nós vigiarmos nos nossos comportamentos, nossos procedimentos. A Bíblia nos fala em Provérbios, capítulo 3, do verso 7 e 8, nos diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então o Senhor nos aconselha a nos apartar do mal. E Sansão, ele foi atraído pelo pecado. E o inimigo, ele atrai e depois trai. Quando ele se deu conta, ele perdeu a comunhão com o Senhor
e não precisava ter morrido daquela maneira. Então, o que aprendemos é que os nossos olhos cobiçam, né? E que a nossa natureza é pecaminosa, devemos fugir da aparência do mal, que o homem não deve ficar para tentar ser forte, para tentar resistir, não. Nós devemos fugir da aparência do mal. Aleluia. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, se possível, feche seus olhos e curve sua cabeça e vamos orar nesse momento. Pai querido, muito obrigado por esta palavra que nos ensina a vigiarmos sobre os nossos comportamentos, a respeitarmos a nossa aliança, a não brincarmos com o pecado, a ficarmos firmes diante de Ti, não acharmos que somos autossuficientes, não nos iludir com a mentira, com aquilo que vem tão bonito aos nossos olhos, pois no momento que pecamos, acontece a morte espiritual, né? E Sansão aqui, por consequência, teve também a morte física. Ele restaurou, pediu perdão para Deus, conseguiu restaurar espiritualmente, mas ele perdeu a vida aqui. Então nós te pedimos, Senhor, nos fortalece, nos abre nossos olhos, ouvidos que sejam espirituais. Nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca sejam espirituais e que venhamos ser resistentes ao pecado, que venhamos a fugir do pecado, que não venhamos a nos contaminar com essas práticas pecaminosas que rompem a aliança, que rompem a comunhão. O Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Então, se tiver algum dos meus irmãos aqui, que o Espírito do Senhor se retirou do seu corpo físico, que ele venha pedir perdão nesse momento e que o Senhor restaure a aliança, a comunhão e venha habitar nesse corpo, que o Espírito Santo venha habitar no corpo do meu irmão, da minha irmã. Nesse momento te peço, Senhor, restaura o altar do meu irmão, da minha irmã, e que eles voltem a ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. É que eu te peço, Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.